Meus irmãos, minhas irmãs, esta passagem do Evangelho de hoje, João capítulo 14, é conhecida, tida pelos estudiosos da Bíblia, como o discurso de despedida de Jesus. Em que ambiente Jesus está? Jesus reuniu os 12 apóstolos no cenáculo. O cenáculo, uma sala reservada. Foi nesta sala, cenáculo, que Jesus celebrou a Santa Ceia com os apóstolos. E ali ele começa esse discurso de adeus, preparando o coração dos apóstolos para aquilo que iria acontecer. Os homens iriam prender Jesus, iriam condenar Jesus, crucificá-lo, mas não é o fim, porque Jesus estaria sempre com eles. Por isso ele começa, são pedidos de Jesus: guarda minhas palavras, eu estarei sempre com vocês, não vos abandonarei, a minha paz, que é uma paz diferente, vai estar com vocês. Para entendermos um pouco esse discurso de Jesus, é como uma pessoa quando sente que a sua vida está para partir desta vida, chama os parentes, se são os pais, chama os filhos, os amigos que não viu, e ali fala, coloca algumas coisas. É um discurso de adeus de Jesus. Porém, é mais do que um discurso de adeus, quando Jesus enfatiza, dizendo: eu estou com vocês, mas eu não vou deixar sós. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Aí, João 14,16. Porque Ele é o advogado, Ele é o defensor, o Espírito que eu vos darei. João, este evangelista, é o que mais fala do Espírito Santo como o defensor, o paráclito, o advogado, o consolador. Na Bíblia, esta palavra, na língua de Jesus, defensor, ela se mistura, em uma dupla função. O defensor e o consolador. O Espírito é aquele que consola defendendo, que defende consolando. É o Espírito Consolador que Jesus manda para os apóstolos, porque eles precisam muito da força e do poder de Deus. A ideia do Espírito Santo como Consolador, Deus que nos consola, está presente desde o Antigo Testamento. Eu vou lá para uma passagem, eu vou para Isaías 51, no versículo 17, olha Deus dizendo: eu sou aquele que consola o meu povo. Senhor, que vem em nosso auxílio com o seu consolo. Jesus, o que fez foi dar continuidade à missão do Pai. Aí eu vou lá para uma outra passagem do Evangelho, Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, diz Jesus, todos que estão cansados de carregar seu peso, de carregar o seu fardo, eu vos darei descanso, porque o meu jugo é manso e humilde é o meu coração. Em mim vocês encontrarão descanso. E aí Jesus hoje falando que vai mandar seu Espírito Santo, que vai dar força, o Espírito Santo Consolador. Primeira pergunta: por que Jesus, aliás, por que João, quando escreveu esse Evangelho, ele insiste tanto do Espírito Santo como Espírito Consolador? Estamos aí para celebrar a festa do Espírito Santo. Estava nos avisos, dia 31 já começa o nosso novenário. Nossa paróquia é dedicada ao Espírito Santo. O nosso município, a nossa cidade tem como padroeiro o Espírito Santo. E o Senhor dizendo: eu vou mandar o Espírito Santo. Quando João escreveu, o seu evangelho, Jesus não escreveu, quem escreveram foi os apóstolos. João escreveu no primeiro século, depois da morte de Jesus: guarde as minhas palavras, aquilo que eu disse para vocês. E eles guardaram, escreveram a Bíblia. Quando João escreveu, a igreja passava por momentos difíceis. Pegue a primeira leitura, só para ter ideia.
Atos, capítulo 15, que fala que a igreja naquele momento passavam por desentendimentos, confusões. Está falando, foi necessário mandar Paulo intervir, Barnabé, Silas, vão resolver o problema, porque os judeus querem impor os costumes sobre os pagãos. E eles rezaram ao Espírito Santo, pediram: Espírito Santo, ilumina a tua igreja para sair deste conflito. Onde irmãos dizendo para os que não eram judeus: vocês não vão ser salvos. Como vocês não? Porque vocês não fazem a circuncisão? Porque vocês comem carne consagrada aos ídolos? Confusão, briga. Mas o Espírito do Senhor iluminou a igreja, porque a igreja é de Deus, e nada acaba com a igreja, já naquele primeiro momento. Tanto 2000 anos de história, se vê a igreja que passou pela Idade Média, que passou por fases, eu diria até tenebrosas, quantas coisas aconteceram, quantos caminhos errados, que até tomou a igreja, e depois ela acerta. A igreja não, os homens, porque a igreja é de Deus, mas a igreja está aí, porque a igreja é de Deus, não são pessoas humanas. Esta é a prova. E estavam lá os primeiros, e eles invocaram, foi o Espírito Santo que deu força. Naquele momento eles precisavam muito do Espírito do Senhor como consolador, como advogado, como defensor. Quando os primeiros cristãos, eles eram levados para os tribunais, para serem julgados, quem dava força, quem colocava palavras na cabeça das pessoas, palavras na sua boca, era o Espírito Santo, que fazia com que o argumento deles, e eles se defendiam. Era Paulo diante dos tribunais, diante dos julgamentos. Quando eram presos, quando eram condenados, eles precisavam de força naquele momento de tribulação, e quem dava força para eles resistirem às cadeias e até o martírio. Basta ler a história dos cristãos que eram jogados naquela arena, no Coliseu, para a diversão dos pagãos, para serem devorados pelas feras. Precisavam de um espírito de força, um espírito consolador. Era o Espírito Santo. Foi bem nesta época, quando eles começam as perseguições, que João escreve as palavras de Jesus, lembrando que Jesus falou: eu vou mandar para vocês, até agora eu estive com vocês, vou mandar um outro Espírito. Se eu estava com vocês, agora é o Espírito Consolador. Aí precisavam realmente. E a igreja, é com esse Espírito Santo que a igreja crescia, que eles tinham forças. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, só para vocês. Aqui, capítulo 9, versículo 31. E a igreja se edificava, e a igreja progredia no temor do Senhor, e a igreja crescia em número, ajudada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que fez e faz a igreja crescer. É o Espírito Santo que nos faz crescer. É o Espírito do Senhor que nos faz progredir nesta vida. Tira o Espírito Santo da vida e não sobra nada na nossa vida. É a Ele que precisamos recorrer sempre. São Boaventura, um grande santo franciscano. São Boaventura, ele diz assim: o Espírito Santo é o Espírito Consolador, consolador, defensor, advogado. As três palavras, conforme a situação, elas se encontram. O Espírito Santo é o Espírito Consolador, diferente de São Boaventura, o grande santo da igreja, da consolação que o mundo dá. Aí ele coloca assim: o Espírito Santo é o Espírito Consolador, e a sua consolação é perfeita. O Espírito Santo é o Espírito Consolador, e a sua consolação é verdadeira. O Espírito Santo é o Espírito Consolador, e a sua consolação é proporcional, verdadeira, perfeita, proporcional. Vamos entender um pouco como é esta ação do Espírito Santo? A ação do Espírito Santo, ela é verdadeira, porque o que precisa ser consolado na nossa vida? O que precisa ser fortalecido na nossa vida? É a nossa alma, muito mais do que o nosso corpo. É o nosso espírito, muito mais do que o nosso corpo. Ele diz: a consolação de Deus é diferente do mundo. Se essa consolação é verdadeira, é verdade, porque Deus consola a alma. O mundo já faz o contrário. O mundo, em vez de consolar a alma, consola o corpo.
Quer ver uma coisa? As pessoas se sentem angustiadas, se sentem nervosas. Quantas pessoas me disseram: eu fumo para me acalmar. Isso é consolação do mundo. Tem que buscar, é o Espírito Santo que tem que consolar, vir em contra a nossa ansiedade, o nosso nervosismo. Aí eu busco no tabagismo, quase que uma válvula de escape, consola o corpo, mas isso é ilusório, porque mais do que consolar o corpo, depois tudo volta. Pessoas quando enfrentam problemas nessa vida, daqui a pouco se entregam a algo. Eu bebo para esquecer. Isto é consolar o corpo, bebe para esquecer. Acabou a bebedeira, voltam todos os problemas de novo. Está tudo lá. Quando buscamos o Espírito Santo, é Ele que vai consolar, é Ele que vai dar força. Por isso é a alma que tem que ser consolada, e não o nosso corpo. Mais ainda, é verdadeira. Por isso, Ele consola aquilo que tem que ser consolado, e não diferente do mundo. O Espírito Santo, consolação verdadeira, ela é perfeita. O Espírito Santo, quando consola, consola realmente. Isso é perfeição. Ele vem ao nosso encontro. Diferente do mundo que procura, traz uma consolação, e atrás de uma consolação traz 2, 3 tribulações. Traz uma consolação e vem de carona 4, 5 problemas. Quer um exemplo? As pessoas, família, casal, quando briga, se desentende, vamos nos separar, cada um por um canto. A gente está meio desentendido. E aí, para tentar resolver, se consolar, vai nesses balhões da vida e arruma coisas. Em vez de arrumar uma consolação, atrás daquela consolação vem 4, 5, 6 problemas que vão incomodar o resto da vida. Porque o mundo oferece. O mundo, a consolação que o mundo dá, é a consolação que é aparente, que traz. Do Espírito Santo não, é a força, é a luz, é a graça dele, é a ação do Espírito Santo que nos move para que consigamos vencer, consolar aquilo que precisa ser consolado, defender aquilo que precisa ser defendido. A consolação verdadeira, perfeita e, diz São Boaventura, proporcional, na medida certa. Quanto mais você sofre, quanto mais você precisa, quanto mais dificuldades, maior é a força do Espírito Santo, porque você precisa mais dessa força, e aí ele vem. Quanto mais precisa, mais ele atua. Isso é proporcional, cada um de nós conforme a nossa necessidade. Ele coloca, o mundo é o contrário. A consolação do mundo não é proporcional, né? Quanto mais você precisa que vem o encontro, é o contrário. Quando tudo vai bem, você está na prosperidade, tudo está jóia, você tem dinheiro, tem amigos, tem festa, tem farra. De repente vêm as adversidades da vida, vêm os problemas, amigos desaparecem, aí vem críticas, aí vem o abandono, as pessoas deixam sozinhas. Naquele momento que você mais precisava das pessoas, te abandonaram. Isso não é proporcional. O Espírito Santo não. Ele vem no momento que a gente mais precisa, ele está do nosso lado. Isto é a ação, é a força do Espírito que o Senhor disse. É esse Espírito que eu vou mandar para vocês hoje. Ele estará com vocês. É no Espírito Santo, é na sua força, no Espírito de Jesus, que nós devemos confiar a nossa vida. É Ele, é nele que devemos buscar. Como dizia o nosso advogado, é o nosso defensor, é o nosso consolador. Tenha fé e força no Espírito Santo. Você vê como a nossa vida muda quando buscamos nele o nosso auxílio, a nossa defesa e a nossa consolação. Amém? Amém. Vamos ficar em pé?